gente vai mudar de assunto. Vamos falar sobre a prisão do MC Pose do Rodo. É isso, produção? É isso mesmo? Me contem. Produção, seguimos com o Pose do Rodo? Exatamente, então vamos lá. A gente vai conversar, vamos falar sobre a prisão do MC Pose do Rodo, que foi preso no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, se manifestou sobre esse assunto. Isso porque houve várias críticas sobre a questão da prisão dele ter sido algemado, de uma suposta violência no momento da prisão do Pose do Rodo, o que, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não aconteceu, e a polícia deixou claro, quis destacar que Pose do Rodo não é um artista, é um criminoso que estava fazendo apologia ao Comando Vermelho, ou seja, ao crime organizado. Hoje a gente conversa com Guilherme Favete, que é advogado criminalista, para a gente poder fazer uma análise a respeito dessa prisão do Pose do Rodo e se ela foi feita de forma diferenciada e de outras pessoas que foram presas pelo mesmo motivo. Favete está com a gente, pessoal? Oi, Favete, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao Boletim. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês de novo aqui no Metrópolis. Prazer é todo nosso em te receber, hoje falando sobre a prisão do MC Pose do Rodo. Favete, esse assunto está dando o que falar aqui no Metrópolis, viu? Audiência absurda nesse assunto, claro, por ser uma pessoa famosa, um MC conhecido, mas por vários outros pontos estratégicos dessas matérias que a gente acabou divulgando aqui no portal Metrópolis. Entre elas, por conta da Polícia Civil acabar divulgando nas suas redes sociais que a prisão do Pose do Rodo não aconteceu de forma diferenciada de outras pessoas que foram presas pelo mesmo motivo. Então eu queria que você começasse explicando para a gente se essa questão de prendê-lo ali, de algemá-lo, já diferencia a prisão do Pose do Rodo, já mostra ali uma certa truculência ou uma certa violência da polícia, ou se isso é de praxe mesmo? Bom, vamos lá. Essa prisão tem vários aspectos que podem ser analisados, e o primeiro deles é se de fato as manifestações e as letras de MC Pose do Rodo configuram o delito de apologia ao crime que ele vem sendo acusado e investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu tenho muito receio de se utilizar o direito penal para fazer um gerenciamento sobre as manifestações culturais. Né? Não se pune, o direito penal não pune bom ou mau gosto. Né? A gente não está aqui para avaliar se a música dele é boa ou ruim, mas a gente tem que interpretar que Pose do Rodo, quando está cantando, quando está na posição de um MC em cima do palco, ele veste a figura de um personagem. E é esse personagem que está amparado constitucionalmente pela livre manifestação cultural. Então esse é o primeiro ponto a se discutir, se é ou não crime de apologia. O segundo ponto é o cabimento ou não da prisão temporária. A gente vai lembrar que a modalidade da prisão cautelar a que Pose do Rodo foi submetido é a prisão temporária, ela tem prazo determinado por lei e ela só pode ser aplicada, o Supremo Tribunal Federal recentemente fixou as balizas para fixação para decretação da prisão temporária, e ela só pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações, quando houver fundadas razões da autoria de um delito, quando ela for justificada em fatos novos e contemporâneos, adequada à gravidade concreta do crime e não houver outras medidas cautelares possíveis de serem aplicadas. Então, nesse aspecto também, de acordo com as balizas trazidas pelo Supremo Tribunal Federal, há vários questionamentos a saber se era ou não necessária, neste momento, a prisão temporária de Pose do Rodo. Mais do que isso, o crime de apologia ao crime, né, tipificado no Código Penal, ele prevê uma pena muito pequena. Seria uma infração de menor potencial ofensivo julgada por juizados especiais. Né? Ela não está prevista no rol taxativo da lei de prisões temporárias. Então, também mais uma crítica. Aí a gente traz, não, mas ele é também investigado por associação ao tráfico. Por quê? Porque o Comando Vermelho supostamente pagaria os shows dele, ele tem envolvimento com pessoas da comunidade, do morro, etc. Outro risco também a ser analisado, porque o fato de ele receber do Comando Vermelho ou de um outro criminoso por outro tipo de delito não o faz um criminoso. Quer dizer, a prática dele, ele está recebendo pelo trabalho dele, bem ou mal, ele está recebendo pelo trabalho dele, e o fato de ter contato com pessoas da comunidade na qual
pelo que li foi a comunidade que ele nasceu e que, de fato, é uma realidade social, ela está dominada por uma facção, não o coloca numa associação criminosa. Para configurar um crime de associação criminosa, demanda outros elementos como estabilidade, participação, dolo, distribuição de tarefas. Então, a prisão do Poço do Rodo, de fato, ela merece ser analisada com uma lupa. Isso certamente vai virar uma discussão jurídica nos tribunais, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, posteriormente vindo até o STJ e o Supremo, e eu acredito particularmente que ela vai ser relaxada. Favete, onde começa e termina essa linha tênue da censura? Eu pergunto isso porque ele é um músico, é um artista, aonde começa e termina a censura? Ou seja, podemos dizer que ele não pode falar o que ele quer dentro de uma música que ele escreveu? Essa é a pedra de toque, Neila. Essa é a grande discussão que vai ascender certamente aos tribunais, e eu trago aqui precedentes do Supremo Tribunal Federal, que já analisaram, não em relação ao Poço do Rodo e à incitação aos crimes de tráfico contra a polícia, etc., mas a Marcha da Maconha, por exemplo. O Supremo julgou uma ADPF, a ADPF 187, na qual assegurou o direito de liberdade de expressão das pessoas se manifestarem em favor da liberação, da legalização da maconha e, eventualmente, de outras drogas. Então, aí a gente já pode ter um indicativo de onde o tribunal vai chegar na discussão em relação ao Poço do Rodo. Outro fato também foi, não sei se você vai se recordar, a Porta dos Fundos, aquele programa de humor do Fábio Porchat, todo ano lança um especial de Natal, e eles são bem ácidos nas críticas, especialmente críticas religiosas, né? E em certo ponto isso foi judicializado, tentaram impedir a veiculação em um dos anos desse especial de Natal deles, e o Supremo Tribunal Federal, numa reclamação, assegurou o direito do Porta dos Fundos de veicular o seu programa de Natal. Então, é difícil ter essa linha, é bastante tênue mesmo, de o que é apologia e o que não é, o que é incitação e o que não é, mas aqui a gente tem uma camada a mais, que é justamente a livre manifestação cultural, a liberdade de expressão, e eu acredito que a jurisprudência tende a ir para esse lado. Ele hoje está preso pelo prazo de 90 dias, por qual motivo? Para garantir ali uma investigação ou para que ele não atrapalhe essas investigações? Eu não li a decisão da prisão dele, Neila, mas os requisitos para a prisão temporária são justamente para assegurar que as investigações possam correr sem maiores transtornos. Lembrando, as espécies de prisão tem a preventiva, que ela é sem prazo determinado, e ela é aplicável em casos mais rigorosos. A lei exige uma tipificação legal um pouco mais gravosa para sua aplicação, tem os requisitos específicos, ordem pública, investigação ou instrução criminal. A gente está falando de prisão temporária, então ela tem prazo. A polícia tem aí 90 dias para concluir as investigações, caso contrário ele é posto em liberdade. Então, basicamente isso. Esse é um ponto nodal, que há discussão se cabe ou não a prisão temporária, que é a modalidade de prisão dele, para os crimes que ele está sendo investigado, que é a apologia e a associação ao tráfico. Porque, lembrando, a lei das prisões temporárias fala em tráfico de drogas. E aí a interpretação extensiva para associação ao tráfico de drogas, ela pode ser bastante questionada. Favete, a polícia diz também que ele vem sendo investigado, ele não foi preso por isso, mas que o Poço do Rodo vem sendo investigado porque durante um show dele, ele acabou chamando algumas pessoas que estavam utilizando armas, colocando rifles, armas para o alto durante um show dele no Rio de Janeiro, ou seja, ele também estaria sendo investigado por isso e também estaria sendo investigado por ter violentado uma pessoa e colocado essa pessoa em cárcere na casa dele, na casa do próprio MC Poço do Rodo, ou seja, mais 2 imputações aí contra ele. Essas investigações que ainda estão correndo, mas que de fato ainda não terminaram, isso pode acabar prejudicando o Poço do Rodo nessa investigação, nessa outra investigação específica? Vamos lá, vamos separar os dois pontos que você trouxe. O primeiro deles é em relação a chamar pessoas armadas para o palco. Eu desconheço um papel de garante por parte do Poço do Rodo de exercer o papel do Estado.
A gente vai lembrar que a segurança pública é um papel, dever do Estado, e quem deve fazer isso, quem deve impedir que as pessoas, primeiro, comprem armas, segundo, que andem armados, e terceiro, que subam ou não no palco armadas, é o Estado, e não um artista. Então esse é o primeiro ponto, eu não vejo crime algum por parte dele de chamar essas pessoas, lembrando, há que se levar em consideração toda a realidade social que ele vive, que ele está inserido, ele está em comunidades que são dominadas por facções, que as pessoas andam armadas, já virou banal isso. Então eu não vejo um crime em relação a isso. Em relação à sua segunda afirmativa, de que ele teria violentado uma pessoa, isso sim seria um caso a ser investigado, a ensejar uma investigação aprofundada, ouvir a pessoa, fazer os devidos exames de corpo de delito e etc. E aí, eventualmente, havendo indícios de materialidade e de autoria, que se prossiga com uma ação criminal contra ele. Mas já é possível perceber, mesmo não sendo do direito, para quem não é do direito, já é possível perceber que há uma distância gigantesca entre o que está na mídia, de que ele teria feito apologia, porque as letras dele falam e enaltecem ao tráfico, isso é uma coisa, e a outra é uma violência específica. Essa, de fato, se tiver investigação, tem que ser investigado, punido e eventualmente condenado. Agora, Favete, de todos os fatos mais importantes que a gente narrou aqui, de tudo isso que vem acontecendo com o MC Pose do Rodo, o que repercutiu mais, incrivelmente, foi a questão da prisão dele com as algemas. Então, os fãs, muita gente aí na internet questionando essa prisão com as algemas, dizendo que isso não se faz necessário e que, por lei, ele não precisaria ter sido preso com essa, digamos, truculência. É isso? É isso. O Supremo Tribunal Federal, Neila, tem uma súmula vinculante que determina as condições para poder se algemar uma pessoa ou não. Lembrando, ele está preso de maneira cautelar, ele não foi sentenciado, ele sequer foi processado formalmente. Então, a utilização de algemas para o Supremo Tribunal Federal só pode ser feita quando a pessoa colocar em risco a segurança da contenção, dos policiais, houver um risco iminente e justificado de fuga, ou se houver um risco externo à pessoa. Então esses são os requisitos que o Supremo Tribunal colocou, e eu particularmente não vislumbrei, eu não conheço os detalhes, eu não estava no Rio de Janeiro, não vi a prisão dele, a polícia justificou da sua maneira, como sempre faz, e legítimo também, justificou a utilização de algemas, mas isso é regulamentado. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula que estabelece pode ou não pode algemar, e numa análise externa, pela televisão, pelo Metrópolis acompanhando, não vislumbrei que Pose do Rodo ofereceria algum risco aos policiais, agrediria os policiais, nada que o valha. Agora, Favete, para a gente finalizar, ele estaria preso aí por esse prazo de 90 dias. Ele só continuará preso caso todos esses crimes que são imputados a ele sejam comprovados, é isso? O que pode ocorrer, encerrada a prisão temporária, para ele ser preso novamente, é o Ministério Público ou a autoridade policial, verificando os indícios da prisão preventiva, solicitar a conversão da prisão temporária em preventiva. Então, essa primeira prisão temporária, ela é para uma investigação. A Polícia Civil deve concluir essa investigação, deve entender se há ou não indícios, etc., fazer um indiciamento ou não de Pose do Rodo, e daí entender se há requisitos, e eles são mais graves e mais robustos para uma prisão preventiva. Então, eventualmente, risco à ordem pública, ou seja, ele oferecer risco de continuar a prática delitiva, as práticas dos delitos que estão sendo imputados a ele, um risco à investigação criminal, eventualmente ele falar com testemunhas, jogar prova fora, queimar documento, ou risco de fuga, especialmente risco de fuga. Se houver um risco de fuga de Pose do Rodo, pessoa famosa que estiver no aeroporto, quase todo mundo vai reconhecer, então diminui bastante. Então esses seriam os requisitos para uma prisão preventiva, mas objetivamente respondendo a sua pergunta, encerrada a prisão temporária, a regra geral é que ele seja colocado em liberdade. Eu ia encerrar a nossa entrevista, mas eu me lembrei de um fato importante e curioso. Durante a entrevista dele lá na polícia, acabaram perguntando se ele tinha envolvimento ou não com alguma facção criminosa, e ele disse que sim,
que participa do Comando Vermelho. E aí eu fui entender e me disseram que isso é de praxe, que essa pergunta ela acontece mesmo pela polícia, até para mantê-lo num local adequado dentro da cadeia ou onde ele for preso. Acontece dessa forma mesmo? É exatamente isso, Neila. Todo o sistema de justiça e do sistema prisional dos estados, eles têm esse formulário para perguntar se a pessoa é faccionada. Qual é o objetivo desse? É um objetivo muito claro, é evitar que pessoas de facções diferentes sejam colocadas no mesmo local, né, que as pessoas se matem lá dentro. Então, é uma questão de segurança pública, uma questão de saúde pública, né, e de fato, ele colocou, é sabido que ele mora, se não participante formalmente do Comando Vermelho, mas que ele mora numa região dominada pelo Comando Vermelho, então seria muito arriscado que ele, respondendo não, o colocasse, por exemplo, numa região do terceiro comando da capital. Isso seria uma catástrofe. Então, de fato, ele respondeu, e acredito sinceramente que respondeu para ficar com o pessoal, os faccionados do Comando Vermelho. As facções são uma realidade dada, uma realidade crua. Elas existem, elas estão aí, elas são formalizadas, então é bastante comum isso em todas as prisões. Há questionamento se as pessoas são faccionadas justamente para separar quem é de uma facção e quem é de outra e evitar uma catástrofe. Bom, vamos acompanhando então, vamos ver como é que vai continuar se manter essa prisão do MC Pose do Rodo no Rio de Janeiro. Favete, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e bom fim de semana para você. Obrigado mais uma vez, Neila, pelo convite. Estou sempre à disposição. Bom final de semana a você e a todos.